Invente o seu futuro. A arquitetura da mente e o rascunho do amanhã. O futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos construindo a cada escolha, silêncio e movimento. Quando recebemos o convite para inventar o próprio futuro, fomos confrontados com uma das maiores angústias e, simultaneamente, com a maior liberdade do ser humano, a folha em branco. Inventar o amanhã exige, antes de qualquer ação prática, uma profunda e honesta revolução interna. É o ato de desconstruir o determinismo, a ideia de que somos apenas o resultado do nosso passado ou das circunstâncias que nos cercam, para assumirmos o papel de arquitetos da nossa própria história. Essa invenção começa no território sutil e invisível da mente, onde os desejos deixam de ser meras fantasias passivas e passam a ser tratados como projetos viáveis. No entanto, para desenhar esse novo mapa, é preciso primeiro compreender o terreno em que pisamos e limpar os entulhos das velhas narrativas que nos limitam. A maioria de nós foi educada para reagir ao mundo, e não para criá-lo. Fomos condicionados a escolher caminhos dentro de um menu pré-existente, profissões tradicionais, ritmos de vida padronizados e métricas de sucesso que pertencem aos outros, não a nós. Inventar o futuro exige a coragem de fechar esse menu e começar a criar as próprias receitas. Esse processo se inicia com a autocompreensão. Quem é você quando remove as expectativas dos seus pais, as pressões do mercado de trabalho e a necessidade constante de validação social? É nessa ausência de ruído que reside a matéria-prima do amanhã. A física quântica e a psicologia cognitiva, cada uma à sua maneira, nos mostram que a forma como percebemos a realidade molda o nosso comportamento e as nossas oportunidades. Se você enxerga o futuro como uma repetição inevitável das crises do presente, sua mente trabalhará para confirmar essa profecia. Por outro lado, ao treinar o olhar para identificar potencialidades ocultas no caos, você começa a alinhar suas ações com a inovação. Inventar o futuro também não significa viver em um estado de otimismo ingênuo ou de positividade tóxica. Significa pragmatismo imaginativo. Trata-se de projetar uma visão de longo prazo tão nítida e magneticamente atraente que ela passa a exercer uma força de atração sobre o seu presente. Imagine a sua vida daqui a 10 ou 20 anos. Não pense apenas no que você quer ter, os bens materiais, o cargo, o status, mas concentre-se principalmente em quem você quer ser e em como deseja se sentir. Como serão as suas manhãs? Que tipo de impacto você causará na comunidade ao seu redor? Quais serão as suas conversas ao redor da mesa de jantar? Essa clareza de visão funciona como uma bússola interna. Quando o presente se tornar turbulento e incerto, será essa imagem do futuro inventado que impedirá você de naufragar ou de pegar atalhos que comprometam a sua integridade. No entanto, há um abismo entre o sonho e a execução, e esse abismo é preenchido pelo medo do desconhecido. Mudar dói porque o nosso cérebro foi programado para buscar a segurança da previsibilidade, mesmo que essa previsibilidade seja medíocre ou dolorosa. Romper com o conhecido e declarar-se inventor do próprio destino gera vertigem. É o medo de errar, de ser julgado, de fracassar publicamente. Para superar essa barreira, precisamos ressignificar o erro. Ele não é o oposto do sucesso, mas a sua fundação. Cada tentativa frustrada é, na verdade, um dado valioso que nos diz como não fazer as coisas. Ao abraçar a tentativa e o erro como um método de design de vida, transformamos a ansiedade em curiosidade. Deixamos de ser vítimas das circunstâncias e passamos a ser cientistas de nossa própria existência, testando hipóteses, ajustando rotas e celebrando pequenos progressos. Esta primeira etapa da invenção é, portanto, conceitual e estrutural. É o momento em que você se senta diante do tabuleiro da vida e decide que não será mais um peão movido pelas circunstâncias, mas o jogador que define a estratégia. É a fase de acumular energia, de romper com as correntes invisíveis do conformismo e de rabiscar, com traços firmes e ousados, as primeiras linhas do que será a sua obra-prima. O futuro está esperando pelo seu comando. Ele não tem pressa, mas tem uma precisão cirúrgica para responder à clareza do seu propósito. Uma vez estabelecida essa fundação mental e emocional, o próximo passo lógico é trazer essa visão para a dimensão da matéria,
transformando os insights abstratos em estratégias reais, hábitos diários e conexões humanas que darão corpo e sustentação ao amanhã que você decidiu criar. A engenharia da ação e a alquimia do hábito. Se o primeiro bloco nos desafiou a desenhar a arquitetura mental do amanhã, o segundo nos convoca para o canteiro de obras. Ideias extraordinárias sem execução são apenas alucinações produtivas. Inventar o futuro na prática exige que transformemos aquela visão abstrata e magnética em uma engenharia precisa de ações diárias, métricas de progresso e resiliência operacional. O abismo entre quem somos hoje e quem seremos no futuro escolhido não é transposto com um salto de fé desesperado, mas com a construção de uma ponte sólida, tijolo por tijolo, hábito por hábito. É na dimensão do cotidiano, na escolha silenciosa do que fazer com as próximas 24 horas, que o destino deixa de ser uma promessa distante e passa a se materializar como realidade palpável. O maior erro ao planejar o futuro é focar excessivamente nas metas em detrimento dos sistemas. Dizer, quero ser uma liderança global em 10 anos, é um desejo legítimo, mas sem um sistema que sustente esse objetivo, ele é inútil. Os sistemas são os mecanismos diários que tornam o resultado inevitável. Se você deseja inventar um futuro de relevância intelectual, o seu sistema precisa incluir horas de leitura profunda e escrita crítica semanal. Se o seu futuro exige saúde e longevidade para desfrutar do sucesso, o seu sistema precisa blindar a sua nutrição e o seu sono hoje. Quando focamos nos sistemas, descentralizamos a pressão do resultado final e colocamos a nossa energia onde realmente temos controle, no momento presente. O futuro não se cria no ano que vem. Ele é o subproduto acumulado e composto das microdecisões que você toma em uma terça-feira comum, quando ninguém está olhando. Para que essa engrenagem funcione, é preciso dominar a alquimia do hábito. O cérebro humano busca constantemente economizar energia, criando automatismos para tudo o que repetimos com frequência. Se não tomarmos as rédeas desse processo, automatizaremos a distração, a procrastinação e o consumo passivo de dopamina barata. Inventar o futuro requer uma auditoria severa dos nossos automatismos atuais. Quais são os hábitos que estão financiando o seu amanhã e quais estão sabotando o seu potencial? Substituir um hábito nocivo não é uma questão de força de vontade bruta. A força de vontade é um recurso finito que se esgota ao longo do dia. É uma questão de design de ambiente. Facilite as ações que constroem o seu futuro e dificulte aquelas que o ancoram no passado. Se o seu objetivo exige foco profundo, isole o smartphone em outro cômodo. Se exige criatividade, cerque-se de estímulos visuais e intelectuais que provoquem o seu pensamento. Além disso, a engenharia do futuro exige o desenvolvimento de novas competências para um mundo que muda em ritmo exponencial. As habilidades que trouxeram você até o dia de hoje não são as mesmas que garantirão a sua relevância amanhã. O profissional e o indivíduo do futuro precisam dominar a meta-aprendizagem, a habilidade de aprender a aprender de forma rápida, autônoma e contínua. Isso envolve abraçar o desconforto de voltar a ser iniciante em novas áreas, sejam elas tecnológicas, comportamentais ou artísticas. O analfabeto do futuro não será aquele que não sabe ler, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. A flexibilidade cognitiva e a capacidade de conectar pontos entre disciplinas aparentemente distintas serão os maiores diferenciais competitivos e criativos da nossa era. Por fim, essa fase de execução exige que saibamos gerenciar a nossa energia, e não apenas o nosso tempo. O tempo é fixo para todos, mas a energia é flutuante e renovável. Para sustentar a jornada de invenção de longo prazo, é preciso evitar o esgotamento. O progresso consistente supera o esforço heróico e esporádico. Celebrar as pequenas vitórias diárias, o capítulo escrito, a reunião bem-sucedida, o treino concluído, não é um exercício de autoindulgência, mas uma estratégia neuroquímica para manter a motivação ativa. Ao reconhecer o avanço micro, enviamos um sinal de progresso para a mente, fortalecendo a identidade de quem está no comando do próprio destino. Com a fundação mental estabelecida e a engenharia da ação em pleno funcionamento, estamos prontos para o último estágio: blindar essa construção contra as tempestades externas e conectar a nossa invenção individual
ao impacto coletivo. A resiliência adaptativa e o eco do legado. Após desenhar a arquitetura da mente e estruturar a engenharia da ação, chegamos ao teste definitivo da nossa criação: o encontro com a realidade intangível e imprevisível do mundo lá fora. Inventar o futuro não é um exercício de controle absoluto sobre as variáveis da vida. Pelo contrário, é a arte de desenvolver uma maestria tão profunda sobre si mesmo que nenhuma tempestade externa seja capaz de derrubar as suas fundações. O amanhã que projetamos inevitavelmente colidirá com crises econômicas, mudanças tecnológicas abruptas, perdas pessoais e reviravoltas no cenário global. Portanto, o bloco final da invenção do destino não trata de rigidez, mas de flexibilidade. Trata-se de construir uma estrutura psicológica e estratégica antifrágil, aquela que não apenas resiste aos choques mecânicos da existência, mas que se beneficia deles para evoluir e se fortalecer. A resiliência adaptativa é a habilidade de recalcular a rota sem perder de vista a estrela guia. Quando as circunstâncias mudam, o inventor obstinado não abandona o seu propósito. Ele altera as táticas. Se uma porta de mercado se fecha, ele projeta uma nova janela. Se uma tecnologia torna sua habilidade obsoleta, ele usa sua meta-aprendizagem para se reinventar na velocidade do fluxo. Essa adaptabilidade exige um desapego saudável do como as coisas devem acontecer, mantendo o foco absoluto no porquê. Quem tem um porquê claro suporta quase qualquer como. Essa postura transforma a incerteza, que para a maioria é fonte de ansiedade e paralisia, em um oceano de possibilidades decorrentes do caos. O futuro pertence àqueles que olham para a volatilidade do mundo e não enxergam uma ameaça à sua estabilidade, mas sim a matéria-prima perfeita para a inovação. No entanto, ninguém inventa um futuro grandioso de forma isolada. A ilusão do vencedor autodidata é um mito do passado. O futuro que vale a pena ser vivido é construído em rede, por meio de ecossistemas de colaboração e conexões de alto valor. As pessoas com as quais você escolhe caminhar, os mentores que você decide ouvir e as comunidades onde você investe sua energia funcionam como aceleradores ou freios de mão na sua jornada. Inventar o futuro exige a curadoria consciente das suas relações. Cerque-se de indivíduos que desafiem o seu intelecto, que forcem você a expandir seus limites e que possuam virtudes que você deseja mimetizar. Ao mesmo tempo, estenda a mão para puxar outros consigo. O verdadeiro poder de uma visão de futuro se manifesta quando ela deixa de ser um projeto egoísta de ascensão pessoal e passa a servir como uma plataforma que eleva e inspira as pessoas ao seu redor. É nessa intersecção entre o crescimento individual e o impacto social que nasce o conceito de legado. Inventar o futuro não resume o sucesso a acumular dígitos na conta bancária ou colecionar troféus corporativos na parede. O sucesso real e duradouro é medido pelo eco que as nossas ações deixam na vida dos outros, quando não estivermos mais presentes. Qual é a pegada que você quer deixar no planeta? De que maneira o mundo será um lugar melhor, mais inteligente, mais humano ou mais eficiente porque você passou por aqui? Quando alinhamos a invenção do nosso amanhã a uma causa maior do que o nosso próprio ego, acessamos uma fonte inesgotável de motivação que a mera ambição material jamais conseguiria fornecer. O legado deixa de ser algo em que pensamos apenas no final da vida e passa a ser o filtro ético através do qual avaliamos cada decisão importante no presente. Concluir esse ciclo de 3 blocos significa entender que o futuro não é uma loteria onde alguns têm sorte e outros não. O futuro é uma profecia autorrealizável, escrita no presente. Ao integrar a clareza de visão da mente arquiteta, a disciplina implacável dos sistemas diários e a força adaptativa voltada para o legado, você assume em definitivo o papel de autor da sua história. A folha em branco que antes causava medo, agora se torna o palco do seu maior triunfo. Não espere pelas condições perfeitas, não aguarde a permissão de terceiros e não se sabote acreditando que o seu passado determina o seu teto. O tempo continua correndo de forma implacável e o amanhã chegará de qualquer maneira. A única questão que resta, e que só você pode responder com a sua própria vida é: você vai simplesmente assistir ao futuro acontecer ou vai se levantar agora mesmo e inventá-lo? Olha,
Eu sei que às vezes a gente assiste ao vídeo e acaba esquecendo o conteúdo depois. Por isso, eu resumi os pontos principais e estratégias extras em um e-book exclusivo. Ele está aparecendo aqui na tela agora, através desse QR Code. É só apontar a câmera do seu celular, baixar e levar esse guia com você para ler onde quiser. É o seu próximo passo. Se esse vídeo te fez pensar, curte, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima!